Estamos falando sobre a série Expectativas. Em todos esses vídeos, ao longo desses últimos dias, ou para quem está assistindo no canal do YouTube nas últimas semanas, estou falando sobre vários ângulos das expectativas e como que criar expectativas sobre as coisas e as pessoas costuma trazer para nós medo, infelicidade, depressão, uma série de outras coisas. Hoje eu quero abordar com você um outro aspecto aí muito importante. Eu ouço muitas pessoas dizerem o seguinte: professor, eu quero mudar de emprego, a empresa onde eu estou, ela não me anima, ela não me motiva. Professor, eu vou na palestra de fulano de tal, ver se eu me animo, ver se aquela palestra me motiva. Professor, eu li o livro de fulano, me disseram que era tão bom, mas aquele livro não me animou. Professor, a minha esposa me desmotiva. Professor, a falta de dinheiro me deixa desanimado. Professor, a vida me deixa desanimado. Olha como que as pessoas não percebem. Elas esperam que algo que venha de fora possa motivá-las e animá-las. Elas querem sair do emprego porque não se sentem motivadas e valorizadas. Veja, ninguém poderá fazer você ficar animado, entenda isso. Ninguém pode motivar você, ninguém pode animar você, entenda? Ânimo e motivação, eles vêm de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. Claro, você pode ler algo que desperte em você o desejo e a necessidade de se automotivar. Claro, você pode assistir um filme, ou assistir a um vídeo, ou ouvir um texto, um audiobook, ou ler uma placa, qualquer que seja, e aquilo desperte em você o desejo de se animar. Aquilo faça você perceber o quanto você andou desanimado. Você sabe de onde vem a palavra ânimo? Ela vem de uma raiz chamada anema, que também significa alma, que no hebraico vem da palavra ruach, que é o fôlego de vida que Deus assoprou no boneco que ele fez da terra com as próprias mãos, a imagem e semelhança dele próprio. Ruach, anema, ânimo, alma, é a mesma coisa, percebe? Quando uma pessoa morre, nós costumamos dizer, a Bíblia sempre fala assim: e morreram naquele dia 3.000 almas. Ou então ela diz assim: no discurso de Pedro, no Pentecostes, converteram-se naquele dia 3.000 almas viventes. A Bíblia tem, nas traduções antigas, ela tem muito esse termo, almas viventes. Agora, quando alguém morre, a pessoa não é mais uma alma, ela vira uma carcaça, porque é do pó ao pó, das cinzas às cinzas. Então, quando você diz que você está desanimado, equivale a você dizer que você está morto. E isso é uma heresia, é uma abominação. Você não está morto. Você age como morto, é diferente, mas você não está morto. Em você há vida, em você há uma parcela do fogo divino, há uma parcela do fôlego de vida que veio de Deus, o Criador de todas as coisas. Você é filho do Rei do Universo. Isso não é uma coisa qualquer. A sua herança é preciosíssima, é grandiosíssima, e reconhecer isso faz com que você fique conectado com a fonte de vida da qual você veio, aquela que lhe mantém. Esperar que alguém lhe motive é como esperar que o sol nasça à meia-noite. Isso não vai acontecer, querido. Isso não vai acontecer. Você precisa buscar fontes de motivação. E me perdoe pelo que eu vou dizer, é a minha forma de ver e ela continuará sendo assim até eu morrer. Eu garanto para você que essa é uma coisa que não vai mudar. Eu costumo dizer, se você, pelo simples fato de acordar todos os dias e estar vivo, você não se sente animado, provavelmente é porque você já morreu. Eu lhe sugiro comprar um caixão com seu plano funerário, chamar os amigos e pedir que eles chorem um pouco e te enterrem, porque lugar de morto é debaixo da terra. Se você descobrir que está morto, enterre-se. Lugar de morto não é sobre a terra. Você está envergonhando a si próprio e desonrando ao seu Criador. Veja, se você espera que os outros lhe animem e lhe motivem, eu sinto lhe dizer que é uma expectativa que será sempre frustrada. Busque coisas para se animar. Busque ler coisas, falar sobre coisas, viver entre pessoas que te elevem, que te façam sentir bem. Retire a sua motivação do fato de estar vivo. Retire o seu ânimo do fato de poder andar, ver, falar, sentir o gosto, tocar as coisas. Espere sempre o melhor. Ajude as pessoas ao seu redor, por pior que você esteja. Sempre tem alguém ao seu redor que está pior do que você,
que está caído, dê a mão, levante. A melhor maneira de ajudar os outros é ajudar a si próprio. Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ó, a porta de saída das suas dificuldades é alguém em dificuldades. Sabia disso? A porta de saída das suas dificuldades é alguém em dificuldades. Tem uma outra frase que eu gosto muito também, e que diz praticamente a mesma coisa, apenas no outro ângulo. Ela diz assim, quando você se ocupar das coisas da família de Deus, Ele se ocupará das coisas da sua família. Olha a profundidade disso. Quem é a família de Deus? Todas as outras pessoas, inclusive você. Mas quando você se ocupa dos outros, Ele se ocupa de você. Percebe? É ajudando que nós somos ajudados. Você já ouviu a oração de São Francisco? Não é exatamente isso que ela diz? O resumo dela não é bem esse? Então, aqui vai um pequeno conselho para você, ó. Pare de ter expectativas, querendo que os outros lhe façam sentir valorizado, que os outros lhe façam sentir animado, que os outros lhe façam sentir motivado. Automotive-se, autoanime-se, busque tudo que você puder, leia tudo de bom que você puder, fale sobre todo tipo de assunto bom que puder, relembre as suas vitórias, as suas alegrias, as coisas que você fez de certo. Essa é uma receita que nunca falha. Lembre-se, a destruição vem por falta de conhecimento e a ruína por não aplicar o conhecimento. Ainda teremos mais alguns vídeos falando sobre outros ângulos da expectativa. Eu espero por você, espero ter ajudado em alguma coisa com este vídeo também.